Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 28 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 23. Maldito quem não dá fruto sempre. O Evangelho de hoje se abre com a imagem de uma figueira que não dá fruto, amaldiçoada por Jesus, e se fecha com a imagem de uma figueira seca, morta até a raiz, despojada de sua falsa folhagem. No meio está a realidade de homens que trocaram Deus pelo dinheiro e transformaram a casa de Deus em um covil de ladrões de luva branca. Quanto maior é o amor pelo dinheiro, tanto maior é a esterilidade dos frutos. Será amaldiçoado, secará e morrerá quem troca Deus pelo dinheiro. Vice-versa, quem busca sinceramente a Deus, quem trabalha para Deus, será viçoso e dará fruto 12 vezes por ano. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Lá observou todas as coisas, mas como já era tarde, ele e os 12 foram para Betânia. No dia seguinte, ao saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Avistando de longe uma figueira coberta de folhas, foi lá ver se encontrava algum fruto. Chegando perto, só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. Então reagiu dizendo à figueira: "Nunca mais ninguém coma do teu fruto." Os discípulos ouviram isso. Foram então a Jerusalém. Entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos que trocavam moedas e as bancas dos vendedores de pomba. Também não permitia que se carregassem objetos passando pelo templo. Pôs-se a ensinar e dizia-lhes: "Não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, porém, fizestes dela um antro de ladrões." Os sumos sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuravam um modo de matá-lo. Mas tinham medo de Jesus, pois a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. E quando anoiteceu, Jesus e os discípulos foram saindo da cidade. De manhã cedo, ao passarem, verificaram que a figueira tinha secado desde a raiz. Pedro lembrou-se e disse: "Rabi, olha a figueira que amaldiçoaste, secou." Jesus lhe observou: "Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, arranca-te e joga-te no mar, sem duvidar no coração, mas acreditando que vai acontecer, então acontecerá." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos nos últimos dias da vida terrena de Jesus. O choque com os chefes do povo eleito, o povo de Israel, é terrível, e tudo gira em torno disso, inclusive o trecho de hoje. Mais do que olhar para o misterioso comportamento de Jesus, que busca figos em abril, tempo de primavera no outro hemisfério, tempo em que não existem frutos em nenhuma árvore, tempo em que somente há flores nas árvores, flores que darão frutos em outono e folhas. Mais do que olhar para isso, é bom olhar para o que esta figueira representa. Apesar de não ser impossível ter figos em tarde da primavera, e bem o sabem as crianças, os moleques que buscam os primeiros figos que aparecem, figos chamados fiorões de primavera.
antes de fazer isso, precisamos colocar a nossa atenção no povo de Israel. A figueira junto com a videira representa na Bíblia toda o povo de Israel, árvore que Deus cultiva com amor e carinho especiais e que deve dar fruto. Deus espera seus frutos. A folhagem, como é claro, representa a exterioridade. Israel é bonito por fora e vazio por dentro. Volta ao discurso da hipocrisia, dos sepulcros caiados. Israel não dá fruto, mas mata os enviados do dono da vinha. Mata até o filho do senhor da vinha. Portanto, esse gesto de Jesus é um gesto claramente profético, como os profetas do Antigo Testamento costumavam fazer. Pensemos em Jeremias, que carrega um jugo ou que esconde um cinto na beira do rio e o pega somente quando está podre. A simbologia da árvore cortada não é nova. Pensemos quando ele diz: o machado está posto no pé da árvore. Toda árvore que não dá fruto será cortada e lançada ao fogo. Desde o Antigo Testamento, os profetas diziam: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Portanto, esta forte imagem de folhagem bonita, mas de completo vazio de frutos, expressa a traição do povo de Israel. E, na verdade, expressa a nossa pessoal traição do amor de Deus, a nossa conversa de boca para fora, a falta de gestos concretos de conversão. São José Maria diz: Jesus abeirou-se da figueira, mas não encontrou nela senão folhas. É lamentável, mas não acontecerá o mesmo na nossa vida? Não acontecerá tristemente que falta fé, falta vibração de humildade e não aparecem os sacrifícios nem as obras? Não será que só está de pé a fachada cristã, mas falta o proveito? É terrível, porque Jesus ordena: nunca mais nasça fruto de ti. E imediatamente a figueira secou. Dói-nos esta passagem da Escritura Santa, mas ao mesmo tempo anima-nos a reacender a fé, a viver segundo a fé, para que Cristo receba sempre lucro da nossa parte. A conclusão do fato é terrível e choca também os apóstolos. Nunca mais nasça fruto em ti. Trata-se de uma maldição tão terrível que faz morrer e secar a figueira em um só dia. Esse sinal é forte e claro para cada um de nós. A vida terrena não é eterna. Ela tem um tempo determinado. Podemos fazer o que quisermos, mas não até quando quisermos, como falam os nossos irmãos da Bósnia. Nesta vida podemos escolher se dar frutos ou não, se viver de folhagem, de aparência ou de ignorância, mas tudo tem um fim, tudo chega ao seu fim. Precisamos nos colocar diante de Deus com sinceridade e nos perguntar: se eu morresse agora, o que Jesus falaria de mim? Com que frutos eu me apresentaria a Ele? Que frutos eu poderia oferecer-lhe para não cair na maldição desta figueira? O tema dos frutos é um tema caro a toda a Missão Belém, e bem sabemos que os frutos são interiores e exteriores. Frutos de santidade, de relacionamento íntimo com Deus, de escolhas profundas, e frutos exteriores, reflexos dos interiores, que são o lance da evangelização, o pastoreio de quem inicia seu caminho de fé, o trabalho pelo reino de Deus, a construção apaixonada do reino de Deus.
Bem sabemos que Jesus pede a multiplicação, joga uma semente e busca 30, quer receber 60, 100 por um. Hoje é o dia para nos olhar na plena verdade, olhar para dentro de nós. Frequentemente, a falta de frutos exteriores tem raiz na ausência de frutos interiores. Faltando os interiores, nunca virão os frutos exteriores. Uma mota de espinheiros nunca vai dar figos. Se já é difícil uma figueira dar figos, imagine um galho de espinheiros. O que significa isso? Simples. Se eu não tenho uma profunda vida de oração, se não sou fiel ao diário espiritual, à adoração, à Santa Missa, se não busco formação, sou um puro cristão de fachada, como aquelas que se usam nos filmes de Hollywood, e vou cair ao primeiro vento. Uma fachada não fica em pé por muito tempo. O risco de se aparecer é grande e precisa buscar a humildade, o humus silencioso e escondido da terra, onde amadurecem as sementes. Irmãos, com essa luz, vamos ler novamente o trecho que a liturgia hoje nos doa. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Lá observou todas as coisas, mas como já era tarde, ele e os 12 foram para Betânia. No dia seguinte, ao saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Avistando de longe uma figueira coberta de folhas, foi lá ver se encontrava algum fruto. Chegando perto, só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. Então reagiu dizendo à figueira: "Nunca mais ninguém coma do teu fruto." Os discípulos ouviram isso. Fora então a Jerusalém. Entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos que trocavam moedas e as bancas dos vendedores de pomba. Também não permitia que se carregassem objetos passando pelo templo. Pôs-se a ensinar e dizia-lhes: "Não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, porém, fizestes dela um antro de ladrões." Os sumos sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuravam um modo de matá-lo. Mas tinham medo de Jesus, pois a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. E quando anoiteceu, Jesus e os discípulos foram saindo da cidade. De manhã cedo, ao passarem, verificaram que a figueira tinha secado desde a raiz. Pedro lembrou-se e disse: "Rabi, olha a figueira que amaldiçoaste, secou." Jesus lhe observou: "Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, arranca-te e joga-te no mar, sem duvidar no coração, mas acreditando que vai acontecer, então acontecerá." Vamos parar um minuto agora para sublinhar e anotar as frases que mais nos tocam e nos surpreendem nesse trecho.
Estamos prontos nesse momento para escolher o nosso propósito, que nos acompanhe nesse dia e nos estimule a dar frutos exteriores e interiores. Vamos parar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Jesus espera os nossos frutos. Paz e alegria a todos. Vamos fazer Jesus feliz com nossa resposta. Paz e alegria a todos. E o céu se abre.
Jesus.